Nós temos hoje o capítulo 32 do livro Pão Nosso, cujo título é Cadáveres. E o escritor Emmanuel se utiliza do versículo 28 do capítulo 24 de Mateus, aquele do sermão profético, né? Em que, a certa altura, Jesus diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Eu fico impressionado com a capacidade de Emmanuel de uma frase. Estava lendo o texto aqui, vocês vão. Bem, apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos do campo atraem corvos que os devoram. Essa figura, de alta significação simbológica, é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis e invisíveis, visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desses jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se enviam noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então, assim, um monte de ideia vem na cabeça, né? Vamos tentar aprumar aqui para perder o rumo. A primeira frase de Emmanuel, aonde ele apresenta a figura, a imagem do cadáver e das águias, dizendo que Jesus se refere aos seres humanos, né? Ele põe homens aqui, mas ele quer dizer seres humanos, né? Aos seres humanos penitentes, foi a primeira parte que eu parei, né? Por quê? Porque quando nós nos encontramos nesse estado de penitência, o que é a penitência, né? A penitência, ela vem de um arrependimento em que a gente se coloca como que para pagar alguma coisa, né? De pena. E esse arrependimento, lembrando que ele, quando é usado nos evangelhos, ele não quer dizer se, eu fiquei arrependido, né? Esse arrependimento vem da palavra grega metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Então, ele aqui está dizendo que Jesus está se referindo para aqueles, ou nós, né? Aqueles que se encontram já nesse estado de uma mudança de mentalidade, refazendo tudo que pensa sobre si, sobre a vida, sobre o que fez, sobre o que quer daqui para frente. E como nós ainda somos muito imperfeitos, é natural que ao longo desse tempo
a gente vem tomando algumas decisões, ou tomando caminhos, ou algumas atitudes, que são contrários à lei divina. E é justamente aí quando a gente começa, então, a se arrepender, né? A mudar de mentalidade, e ele coloca para quem essa frase foi dita. Então, aqueles penitentes que precisam de recursos, ou seja, precisam de saber como combater, como extinguir essas sombras que se encontram em si mesmos. Porém, ele diz que não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Né? Ou seja, se nós queremos transformar o pântano em algo que não seja água estagnada e mal cheirosa, a gente precisa cuidar deste campo. Então, lendo isso, eu estava imaginando assim, para mim mesmo, né? Aquelas emoções que muitas vezes a gente deixa parada, estagnada. Me veio até à mente um texto de Sheila, que se der tempo eu leio, em que ela se refere ao que ela chama de pontos mortos na gente. Então, são pontos em nossas almas que eles são como que necrosados pela mágoa, pelo remorso, pela falta de perdão. Então, é como se a gente, nesse momento, a gente travasse ou cortasse o fluxo de amor, que é a energia que nos move, e aí essas partes começam a ficar realmente mortas. Né? Me veio à mente a figura de Lázaro, que está lá no túmulo e que Jesus vem, e quando um ressuscita, diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Então, é preciso mais do que simplesmente ficar nas leituras, nas meditações, nas orações. É preciso agir para transformar esse pântano que, porventura, existe em nós em um campo onde se pode plantar coisas que vão dar frutos. Até porque, como ele diz aqui, os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Por quê? Por uma questão de atração. Os corvos vêm atraídos pelo cheiro daqueles corvos que estão ali em putrefação. Mais adiante, Emmanuel vai falar sobre pessoas que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores, verdugos, visíveis e invisíveis. Que relação tem isso com os cadáveres e com os corpos? Como é que se dá o processo de obsessão? É simplesmente um espírito que nos quer mal e começa a influir sobre nós? Teria ele esse poder de, somente pela sua vontade, né, interferir em nossas vidas, nos prejudicando? Lembrando que aqui estamos falando para encarnados e para desencarnados também. A obsessão é uma via de mão dupla, gente. Os obsessores se aproximam de nós, atraídos pelas nossas vibrações. E como André Luiz diz que no mundo espiritual, os nossos pensamentos não só têm forma, como têm cheiro, têm cor. Às vezes a gente, nas reuniões mediúnicas, se depara com alguns espíritos que dizem assim: ah, agora eu achei ele ou ela. Eu vim atraído pelo cheiro. Então, o que a gente pensa e o que a gente sente se traduz em vibrações eletromagnéticas. E quando a gente se deixa cair num estado em que a gente chama de uma obsessão, houve de nossa parte uma concordância, um consentimento. Ainda que não explícito, ainda que oculto, ou ainda que inconsciente, muitas vezes movidos por um processo de culpa. A gente se sente culpado, a gente deixa o plug aberto. E aí essas águias
por esses obsessores, né, vêm atraídos e se conservam nesses cadáveres enquanto eles não forem devidamente sepultados. O campo atrairá corvos enquanto ele não for limpo. Essa é a mensagem do texto que Emmanuel traz para a gente. Tanto que ele diz assim, conviria muita ponderação antes dessas afirmativas. Quais afirmativas? De que algumas pessoas dizem assim, eu não tenho condições de contribuir, eu não tenho condições de trabalhar, eu não tenho condições de colaborar, né? Na obra de Cristo. Porque eu estou obsidiado, porque eu fico envolto nessas energias, então se confessam incapazes de atender aos desígnios do Cristo. Mas não só de colaborar externamente, mas principalmente de colaborar internamente. E eu não consigo limpar o meu campo, né? E aí ele diz, afirmativas desejareis, acusam os próprios autores. Nós somos frutos de nossa vontade. Quando passamos por qualquer situação, estava conversando hoje mais cedo com uma pessoa que veio aqui, e passa por uma situação muito difícil, e eu disse, tenha certeza de que qualquer situação pela qual a gente passa, a gente tem condição de encarar. Não tem aquele frio maior do que o nosso cobertor pode suportar. Porque a misericórdia divina está agindo incessantemente. E não permitiria que nós nos defrontássemos com uma situação, ainda que sejam essas das obsessões, em que nós não pudéssemos dar conta. Se a gente acha que não dá conta sozinho, vem buscar ajuda. Como muitos fazem aqui, em outros locais também. Mas não simplesmente desistir, ou dizer que não consegue limpar o campo, né? Então, é imprescindível lembrar sempre que essas aves impiedosas, estes que se acercam de nós e que nos influenciam negativamente, né, se ajuntarão em torno de cadáveres que estão ao abandono. Então, se nós dermos o devido destino correto a esses pontos mortos que existem em nós, automaticamente, ao elevar o nosso padrão vibratório, a gente rompe este processo obsessivo. Existem algumas matrizes, algumas casas, enfim, quem trabalha com essa parte de mundo espiritual e acha que o processo de desobsessão é simplesmente você atuar no espírito, amarrar ele e tirar do campo. E realmente, muitas vezes, isso acontece. Por forças magnéticas, a gente consegue atuar sobre aquele espírito que está tendo uma ação direta sobre algum de nós encarnados, e a gente consegue retirá-lo momentaneamente do convívio. Ou muitas vezes, quando a gente entra aqui no centro, a gente ouve dizer lá dentro também, na mediúnica, eu não consegui entrar com ele, com ela, mas na hora que ele sair daqui, eu acompanho de novo. Porque aqui as vibrações não permitem, né? Mas não adianta amarrar o espírito à força. Porque se nós continuarmos com o campo lá, expondo os nossos pontos mortos, os nossos cadáveres, outros se aproximarão. Por uma questão simples, por uma questão de atração física, magnética. Entende? Então, o trabalho tem que ser feito por nós. Ele diz assim, os corvos se aniam em outras regiões quando se limpa o campo em que permaneciam. Então, por que do passe? Por que da cromoterapia? Né? Por que das orações que devemos fazer diariamente? Cada vez que estamos fazendo isso, estamos limpando o nosso campo. Mas também não adianta orar e dizer o seguinte, eu não perdoo de jeito nenhum. Ou, eu não vou esquecer jamais o que ele ou o que ela fez comigo. Porque ora de um lado e do outro lado não se coloca receptivo para poder receber o fruto dessa oração. Então,
A penitência, o arrependimento, a mudança de mentalidade, a metanoia, ela requer de nós uma mudança realmente de postura perante esses pontos mortos em nós, a mágoa, o rancor, o ressentimento. A gente tem que abrir mão disso, gente. De verdade, sabe? Não importa o que o outro fez com a gente. Importa como nós encaramos isso. E uma outra coisa, por mais que o outro tenha feito com a gente, o outro é o outro. Nós nos conduzimos para essa situação. Acreditem nisso. Nada aconteceria conosco se não fosse permitido pela lei divina. Poxa, mas Deus permite dor, permite luto, permite sofrimento? Permite, para fazer a gente mudar. Porque se a gente estiver no caminho correto, o caminho correto, ele é um caminho todo plano, né? Todo assaltado, todo liso, todo tranquilo. Quando a gente se desvia desse caminho, o caminho começa a ficar acidentado. E pisando em pedra, pisando em pau, a gente fere o pé e dói. Então a dor vem quando a gente se afasta do caminho. Compreende? A dor nos coloca de volta no eixo. Então, o ser humano que se afirma invariavelmente infeliz, quem repete isso para si mesmo várias vezes e para os outros, é como se estivesse respirando num sepulcro. O seu próprio corpo é um sepulcro, né? Agora, quando procura renovar o próprio caminho, bom, se nós tivermos uma treva, e acendermos um palito de fósforo é suficiente para romper quilômetros de treva. Mas não nos esqueçamos, temos que acender mais e mais essa luz, porque senão ela pode ser apagada com um sopro. Por isso que a gente tem que reforçar essa luz, né? E aí ele nos conclama a lutar contra esses cadáveres que, de qualquer natureza, se abriguem em nosso mundo interior. Como abrindo a janela e deixando que esse sol, né, sol da espiritualidade, onde está esse sol? Está aqui, nesse momento, mesmo sendo noite. Está em todo o planeta. Eu fico imaginando nas minhas orações o Cristo como um sol realmente, né? Um astro, a banhar o planeta inteiro de luz. Mas não só numa face. É como se ele envolvesse a Terra inteira numa aura luminosa. Então, nós podemos dizer que o sol da espiritualidade brilha 24 horas por dia em todos os lugares do planeta. E falta a gente realmente decidir, ao invés de ficar se fechando nas coisas do ego, do eu, né, das mágoas, rancores, etc., é a gente abrir essa porta, abrir essa janela, abrir mão da mágoa, abrir mão da falta de perdão. O perdão não justifica ninguém, só quem perdoa. Muita gente pensa que ao perdoar está isentando o outro de culpa. E a culpa é do outro. O perdão liberta a gente. Espere em mim. Aquilo que porventura esteja aí como um ponto morto, né? Só um minutinho, Gil. Sheila diz assim: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando boa vontade para que se lhe extinga a perigosa essência. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizeste um ponto morto, exigindo que reajustes. E aí ela vai falando sobre como, né, se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade,
é que a bagagem das circunstâncias que traz de passadas encarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Né? Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Então, essa conclamação dela, né? Sejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. E aí ela conclama a gente a serenidade, a paciência, ao serviço praticável do bem. Então, tudo isso no Evangelho, que deveria ser livro de cabeceira da gente, para a gente acordar, abrir os olhos e abrir e ler, e antes de dormir, consultá-lo também. Então, obrigado a todos pelos ouvidos. Foi o que a gente conseguiu extrair do texto de Emmanuel.